Então, agora nós vamos buscar o conceito operacional para empresário. E seguindo a mesma técnica, né, da ilustração lá do trem nos trilhos, qual seria então, ou qual será a palavra ou expressão para colocarmos lá no iniciozinho, para a partir dali nós começarmos a conceituar o empresário? Qual seria então? A empresa, nós vimos que era a atividade. E empresário, nós vamos começar dizendo que ele é o quê? O empresário é um sujeito de direito. Ok? Mas o que é um sujeito de direito? Sujeito de direito é uma espécie do gênero sujeito. E o que é sujeito? Sujeito é um agente. Sujeito é quem faz, quem realiza. Por exemplo, vamos pegar uma outra espécie de sujeito, né? Lá, vamos imaginar que nós estivéssemos numa aula de português, né? E a professora apresentasse uma frase dizendo assim: Joãozinho joga bola. Quem é o sujeito da frase? O Joãozinho. Por quê? Porque ele joga bola, ele é o agente, ele faz, ele realiza. Então, o empresário é aquele que é o agente, o sujeito que realiza, que faz. Faz o quê? A empresa. Por exemplo, nós poderíamos comparar que o empresário está para a empresa, assim como o advogado está para a advocacia. O empresário é o sujeito que realiza, né? A advocacia é a atividade, né? Assim como o professor está para o magistério. Então, o empresário é o sujeito, é o agente, o que faz, o que realiza, o que contrata, o que é contratado e o que de fato vai organizar os meios de produção. Ok? Então, o empresário é um sujeito de direito, certo? Ok. Então, já tendo colocado o trem nos trilhos, ou seja, já tendo identificado a expressão, né, que dá início ao conceito operacional de empresário, que foi sujeito de direito, agora nós temos que identificar as modalidades desse sujeito de direito, deste agente que vai realizar a atividade empresarial. Então, esse sujeito de direito tem algumas modalidades. Quais são elas? Esse sujeito de direito pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Sim, é verdade. O empresário não é só uma pessoa jurídica como muitos imaginam que seja. O empresário, sim, pode ser uma pessoa física, ok? E aí é muito importante para tirar muita confusão, um emaranhado que se faz em torno dessa situação. Então nós vamos ter lá, imagina, empresário, nós vamos abrir uma chavezinha e vamos colocar pessoa física e pessoa jurídica. Modalidades de empresário e pessoa física, apenas uma, já vamos dizer. E modalidade de empresário e pessoa jurídica, duas. Né? Quais são as modalidades de empresário de empresários que são pessoas jurídicas? A sociedade empresária e a EIRELI. Vamos falar de cada uma já. E a única modalidade de empresário, pessoa física, é o empresário individual. Ok? Então, isso. O empresário individual é uma modalidade de pessoa física. Já vamos esclarecer o porquê e as outras situações que giram em torno deste conceito para, na verdade, não giram, eles rodopiam para causar confusão. Então, é a única modalidade de pessoa física, porque é uma pessoa física que exerce a atividade empresarial. Já nas outras duas modalidades, a sociedade empresária e a EIRELI, são duas modalidades de pessoas jurídicas relacionadas lá no artigo 44 do Código Civil. A primeira, a sociedade empresária, no inciso 2, a segunda, a EIRELI, no inciso 6, que são modalidades de pessoas jurídicas que elas próprias é que exercem a atividade empresarial. Ok? Ok. Então, vimos que o empresário é um sujeito de direito e que esse sujeito de direito pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica.
Agora nós vamos focar no empresário pessoa física, que, como vimos, o empresário pessoa física é o empresário individual. Ora, e aí nós temos que enfrentar uma confusão generalizada, porque muitos dizem, não, o empresário sempre será uma pessoa jurídica. Por quê? Onde que está escrito isso? Ah, mas aí pode dizer, mas onde está escrito que o empresário individual é pessoa física? Na verdade, o que é? O empresário individual é uma pessoa física e não uma pessoa jurídica, porque a lei quis que fosse assim. Mas onde que está escrito que a lei quer que o empresário individual é uma pessoa física? Infelizmente não está escrito isso, né? Mas nós temos que ver o seguinte, que as pessoas jurídicas de direito privado, nem pode se cogitar em falar em direito, pessoa jurídica de direito público, estão relacionadas lá no artigo 44 do Código Civil. O que diz o artigo 44 do Código Civil? O caput diz assim, são pessoas jurídicas de direito privado, 2 pontos. E aí tem uma lista de 6 incisos. E o que está escrito? Inciso 1, são pessoas jurídicas de direito privado, 2 pontos, inciso 1, as associações, que são modalidade de pessoas jurídicas formadas pela união de pessoas sem fins econômicos. Então já é sem fins econômicos. As sociedades, que eu já mencionei anteriormente, que são modalidade de pessoas jurídicas, daí, mas nós vamos falar mais para frente. As sociedades, que daí não é um só, são 2 ou mais pessoas com fins econômicos. As fundações sem fins econômicos e formadas a partir da dotação de bens, né? As organizações religiosas, os partidos políticos, que nem vale a pena comentar, né? E, por último, a empresa individual de responsabilidade limitada, que vamos falar mais para frente, que não há como se confundir com o empresário individual, porque a EIRELI é uma modalidade de pessoa jurídica, sim, é formada por apenas um único sócio, mas tem que preencher os requisitos do artigo 980-A do Código Civil, estabelecidos lá pela Lei 11.304 de 2011, que tem que ter capital mínimo e tal, enfim, por aí afora, ok? Cadê o empresário individual? O empresário individual não está lá. Então não tem previsão legal. Então imaginemos o seguinte, ao contrário das modalidades de pessoas jurídicas que nós vamos ver mais para frente, o empresário individual, ele resolve ser empresário, assim como uma vez eu resolvi ser advogado, e eu fui lá e me inscrevi na OAB. O empresário, ele vai pegar a papelada dele, e ao invés de ir na OAB, como eu fui, ele vai onde? Na junta comercial. E vai lá na junta comercial e registra a sua papelada lá, a declaração de empresário individual. E aí ele vai para a vitrine lá da maternidade e fica esperando o bebê nascer. E não nasce. Ele se é frustrado. Meu Deus, não nasceu. Né? Do lado dele, um empresário, lá uma sociedade empresária nasceu, como nós vamos ver. Aí ele sai, meu Deus, e agora? Não tem personalidade. A minha empresa, com que personalidade que eu vou usar para o exercício da atividade empresarial? Qual a personalidade? A dele. Ok? Ele, assim como eu, advogado, eu exerço a advocacia com a minha personalidade. A minha personalidade jurídica, né, civil. O empresário individual vai realizar as atividades em seu nome próprio e por conta própria. A maior prova disso, e pesquisem, nós encontramos nas jurisprudências. Imagine o seguinte, é um empresário individual e ele exerce atividade de farmácia. Ele faz compras de medicamentos do laboratório e aí venceu o duplicata, ele não paga. Ok? O laboratório executa a duplicata e aí ele, devidamente citado no processo de execução, não paga, não deposita e não nomeia bem a penhora e deixa o negócio lá. Né? O juiz dá o despacho ao exequente para se manifestar. Aí o exequente, né, o laboratório, indica como bem a ser penhorado uma lanchinha, um barco que ele tem para pescar. Ok? O ramo dele é farmácia. Aí penhorou, aí ele vai atrás do advogado dele, e o advogado dele entra com embargos de terceiro, assim, ó, de jurisprudência. Entra com embargos de terceiro e diz o seguinte, que aqueles bens, aquele bem penhorado pertence à pessoa física, é a dívida da pessoa jurídica. O que acontece? Perde em primeiro grau, né? O advogado dele recorre
ir recorrendo, né? Porque o juiz de primeiro grau não desenhou, o de segundo grau faz um tratado e aí diz que não é cabível os embargos de terceiro. Por quê? Porque o empresário individual ele se equipara à pessoa jurídica apenas como uma mera ficção do direito tributário, ok? Ele é, na verdade, uma pessoa física que exerce atividade empresarial, certo? E ele é equiparado à pessoa jurídica apenas para questões tributárias, por isso que ele tem um CNPJ. E essas questões nós vamos explicar já já. Então, o empresário individual é uma pessoa física. E é uma pessoa física, como nós estamos vendo, por quê? Porque não tem previsão legal para que o empresário individual seja pessoa jurídica. Porque ele não está relacionado, como vimos, nos incisos do artigo 44 do Código Civil. Mas aí vem as perguntas. Mas como assim? Como que o empresário individual pode ser pessoa física se ele tem um CNPJ? E o que é CNPJ? Ora, CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E aí alguém pode dizer, ora, mas então, se o empresário individual tem o CNPJ, ele é uma pessoa jurídica, certo? Errado. Mas errado por quê? Não sei. Pergunta para quem inventou o nome, né? Antes era CGC, Cadastro Geral de Contribuintes, devem ter implicado com o geral, porque tem o CPF, né? O que acontece é o seguinte, é que o fato meramente de ter um CNPJ não quer dizer que seja uma empresa. Tem gente que diz, tem 2 CNPJs, 3 CNPJ, isso é um cadastro. Eu tenho OAB, tem cadastro em tudo quanto é canto. É um cadastro lá na Receita Federal, mas como tem 2, eles quiseram distinguir o das pessoas físicas, dos particulares, em verdade, e o outro que chamaram de pessoa jurídica, só que das pessoas jurídicas foi para um leque muito amplo e que se estendeu para além das pessoas jurídicas. O exemplo mais pitoresco, digamos assim, que eu conheço, é o do candidato a cargo eletivo. Os candidatos a cargos eletivos nas eleições, esse ano nós teremos eleições municipais, né? Eles têm, por obrigação da lei, que ter CNPJ. Gravem isso, quando vier o primeiro santinho para vocês ali, de candidato, santinho com a cara do político ali, né? Mas enfim, paradoxos, né? E aí vocês vão ver, tá o santinho com a foto do candidato e pequenininho do lado assim, CNPJ. Aquele CNPJ do partido não é do candidato, porque a lei exige que ele tenha o CNPJ para que ele possa fazer uma contabilidade apartada da movimentação financeira dele de campanha e da movimentação particular dele, ok? Já o empresário individual, ele tem o CNPJ, por quê? Ele é um bem ou mal para ele? É um bem. Por que é um bem? Imaginemos que o empresário individual não tivesse CNPJ. E aí, o lado da farmácia está concorrendo com outra farmácia que é uma sociedade empresária, portanto, pessoa jurídica e teria só um CNPJ, né, por ser pessoa jurídica. Aí o que ia acontecer? Enquanto que o empresário lá, a pessoa jurídica da sociedade, faz 2 declarações de imposto de renda e tem na atividade empresarial dela, né, alíquotas mais vantajosas, o empresário individual, por não ser pessoa jurídica, e aí nessa hipótese não teria CNPJ, ele iria fazer tudo, descarregar tudo na declaração de imposto de renda da pessoa física, pagando 27,5% de imposto de renda e não alíquotas diferenciadas. E em razão disso ele estaria fora do mercado. Então, por isso que a jurisprudência diz que o empresário individual equipara-se à pessoa jurídica apenas com uma mera ficção do direito tributário. Uma outra questão que se apresenta é o ME. Porque uns dizem assim, não, mas o empresário individual, ele é o ME. Então, uma coisa é o José da Silva, CNPJ, CPF e tal, e outra é o José da Silva ME, né, que tem o CNPJ
Não, nada. Não existe autonomia patrimonial, não existe diferença. É uma pessoa só. O que é o ME? O ME foi o seguinte: o legislador constituinte escreveu lá na Constituição: a lei dará tratamento favorecido e diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Ok? Veio o legislador infraconstitucional e criou o Estatuto da Microempresa, lá em 1994. Hoje é a Lei Complementar 123 de 2006, que estabelece quem é que é o microempresário. Ok? E aí o microempresário é aquele que atualmente não ultrapassa a um determinado teto de faturamento que está fixado em R$360 mil ano. E se ele não ultrapassar isso, ele goza de determinados benefícios. Benefícios esses inicialmente tributários, hoje tem lá na lei das licitações, até na lei de falências, enfim, para incentivar a atividade produtiva. Ok? Certo? Agora vamos tratar do empresário pessoa jurídica. Até agora nós falamos do empresário pessoa física, que é exclusivamente o empresário individual, pelas razões que nós já apresentamos. Agora sim, o empresário pessoa jurídica. E aí, como nós vimos anteriormente, existem duas modalidades. Inicialmente a sociedade empresária e depois a EIRELI. Por que a sociedade empresária e a EIRELI são pessoas jurídicas? Porque a lei diz. Diz onde? No artigo 44 do Código Civil, que eu já mencionei anteriormente, são pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 2, as sociedades, né? Aí inseridas as sociedades empresárias. E a EIRELI no inciso 6º, ok? E o que é uma sociedade? Uma sociedade, objeto do estudo no direito empresarial na parte do direito societário, que no nosso curso especificamente é no 7º período, né? Então, lá nós vamos ver que a sociedade é uma pessoa jurídica formada a partir da união de pessoas com intuito econômico e, para alcançar esse intuito econômico, realiza uma atividade empresarial de organização dos meios de produção, de acordo com o que estabelece o caput do artigo 982 do Código Civil. Então, a sociedade empresária é uma pessoa jurídica. Então, o que acontece? Os sócios convergem esforços e capital, que lá no direito societário nós vamos chamar de affectio societatis, elaboram um ato constitutivo e regulamentar, que pode ser um contrato ou um estatuto. Por exemplo, se a sociedade for limitada, é um contrato; se for uma sociedade do tipo anônima, será um estatuto, e esses sócios levam esse ato constitutivo e regulamentar a registro lá na junta comercial, assim como o empresário individual foi lá e foi se registrar. Ocorre que, ao contrário do que aconteceu com o empresário individual que nós citamos anteriormente, que ficou lá na vitrine da maternidade e não nasceu a criança, o sócio da sociedade empresária, nasceu, registrou, foram admitidos a registro os atos constitutivos e regulamentares das sociedades, né? No caso da sociedade empresária, o contrato social ou o estatuto foi registrado. O que acontece? Por previsão legal, nasce um ente personificado, abstrato, né? Uma pessoa jurídica, chamada de pessoa jurídica porque só vive no mundo jurídico, né? Para que no nome dessa pessoa nova que nasceu naquele momento, que é a pessoa jurídica, ser exercida a atividade empresarial, não no nome dos sócios. Por isso que o nome é sociedade empresária e não sociedade empresarial, porque quem é empresário neste caso não são os sócios, outra confusão que se faz, e sim a pessoa jurídica da sociedade, porque não são os sócios que fazem, e sim a pessoa jurídica. Óbvio que o sócio vai fazer, mas em nome da pessoa jurídica e não da pessoa física dos sócios, e aí decorre a autonomia patrimonial, né, que é objeto de estudo lá no direito societário. Se o credor é do empresário individual, ele pode atingir o patrimônio particular desse empresário individual. Agora, se o credor é da sociedade empresária, será única e exclusivamente no patrimônio da pessoa jurídica da sociedade empresária que ele vai poder saciar os seus créditos, ok? Não vai poder, a princípio, atingir o patrimônio dos seus sócios
a não ser que ocorra os critérios, que emerjam os critérios da desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, ok? Então ele vai ter que se limitar a essa situação. Então a sociedade empresária é uma das modalidades de pessoas jurídicas que exercem atividade empresarial, ok? Então vimos que o empresário pode ser pessoa física e pessoa física é o empresário individual, pessoa jurídica, a sociedade empresária e a EIRELI. Já falamos da sociedade empresária, agora da EIRELI. O que é a EIRELI? A EIRELI é o seguinte, primeiro nós temos que ver que com a sanção por parte do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, quando ele sancionou o Código Civil em 10 de janeiro de 2002, não existia a EIRELI, não estava relacionado. Aliás, o artigo 44 do Código Civil, que nós vamos falar isso lá quando estudarmos o direito societário, ia só até o inciso 3. Não estava nem partido político e organização religiosa, né? Veio depois esses dois, em 2003, na verdade. Em 2011, a lei 11.304 de 2011 fez inserir o inciso 6º, né, inserindo ali a EIRELI, e também mandou inserir no Código Civil o artigo 980-A. Mas isso para quê? Para atender a uma justa reivindicação dos empreendedores. Por quê? Porque eles queriam, de um lado, né, ter o benefício do anteparo protetor da pessoa jurídica, né, para separar o seu patrimônio particular que eles não investiram no negócio do que eles investiram no negócio. Para se perder, colocar no risco apenas aquilo que foi investido, não mais do que isso. Isso era uma reivindicação justa. Porém, até então, até 2011, para fazer isso, tinha que montar uma sociedade. Mas eles não eram obrigados a montar uma sociedade. Aí veio a EIRELI. Mas aí a EIRELI veio de um jeito que, com todo o respeito, né, criando primeiro uma nova pessoa jurídica de direito privado, não era preciso. E já vou dizer até por quê, provado por quê, né? Porque criar modalidade de pessoa jurídica assim, de toda forma, de qualquer jeito, né? Uma banalização da pessoa jurídica, e ainda mais o Código Civil tem que ser genérico, não específico. Mas a EIRELI veio lá uma necessidade, como uma regra, de para constituir uma EIRELI ter que ter, no mínimo, um capital de 100 vezes o salário mínimo. Ora, isso é um absurdo, hoje dá mais do que 100 mil reais. Na minha opinião, é inconstitucional, porque fere o princípio da livre iniciativa. Não tem base constitucional para essa limitação. É só a gente comparar uma sociedade anônima, qual é o capital mínimo? Não tem. Não tem sociedade nenhuma. Ah, mas para garantia do credor, o credor é que tem que ver. Né? E o que adianta ter um salário, sem ver o salário mínimo, se conceder um crédito de 1 milhão? Então é um absurdo. E isso está provado por quê? Porque agora foi feito, eu digo ano passado, com a Lei da Liberdade Econômica 13.874, fez alterar o artigo 1052 do Código Civil, e agora a sociedade limitada pode ser constituída com apenas um sócio. Era simples. Era o que era para ter sido feito lá atrás. E agora o que vai acontecer? Simples, escrevam aí. A EIRELI vai entrar em extinção, vai virar letra morta na lei, assim como aqueles tipos societários que a gente estuda só para nos incomodar, nome coletivo e as comanditas, que ninguém adota porque tem responsabilidade ilimitada. Então a gente estuda porque vai que cai na prova da ordem, mas não serve para nada. A EIRELI vai ficar assim lá só para a gente estudar, porque vai que cai na prova da ordem, que não vai servir para nada, porque ninguém vai optar mais pela EIRELI. Antes sim, porque não tinha opção. Agora tem uma sociedade limitada, unipessoal, e deu, ok? Mas ainda é uma modalidade de pessoa jurídica de direito privado. Com isso, nós encerramos esse vídeo. A aula de hoje fica só com 2 vídeos, mas os 2 vídeos ficaram cumpridos, né? E nós vamos dar a sequência na continuidade do estudo, na próxima aula, falando daqueles que não são considerados empresários,
o que está contido no parágrafo único do artigo 966. Ok? Então, até a próxima aula.